Uma alegria estar aqui nessa manhã mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Eu convido para que a igreja abra então a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 17. E o tema de hoje é a natureza do Espírito Santo e a sua influência na vida cristã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 17. Amém? Assim nos diz, portanto, a palavra de Deus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Palavra maravilhosa, e essa será então a porção dessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, que nessa manhã haja entendimento e a iluminação dos nossos pensamentos pelo Teu Espírito Santo que está aqui neste lugar. E é em nome de Cristo que nós fazemos essa oração. Amém. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de ir a Roma. E ontem à noite, por ocasião do culto da juventude, eu disse que todos nós temos sonhos de conhecer uma outra região ou algum país que nos encanta, que desperta em nós alguma curiosidade. É tão bom quando nós podemos realizar esse desejo do nosso coração. E o desejo do coração do apóstolo Paulo, ele tinha no seu coração esse foco de ir a Roma pregar a palavra de Deus, mas ao escrever essa carta aos Romanos, é bom que nós lembremos que o apóstolo Paulo ainda não havia chegado presencialmente àquela comunidade e, portanto, numa atitude de fé e ousadia, ele escreve essa carta aos Romanos, já dando a entender qual seria o conteúdo da sua pregação e o motivo da sua ida naquela comunidade cristã. E aqui então o apóstolo Paulo,
nesse bloco que eu considero o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8. No capítulo 6 ele fala sobre livres do pecado pela graça, e ele diz então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então devemos abandonar o pecado, já que essa graça foi oferecida a cada um de nós. No capítulo 7, o apóstolo Paulo faz a analogia do casamento, nos lembrando de que assim como a esposa em vida estava ligada pela lei ao marido, que também vivia, nem o marido nem a esposa poderia adquirir um novo relacionamento, porque isso seria considerado adultério. Então o apóstolo Paulo nos faz lembrar que uma vez quando a esposa morre, ela estaria livre e apta a adquirir um novo relacionamento. Perceba que não morre o marido, não morre a lei, porque Jesus viria cumprir a lei. Quem morre é a esposa, nós somos a esposa. E na nossa morte para o mundo, nos encontramos livres e por isso nós aceitamos Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Amém? E pelo Espírito nós nos unimos a Cristo. Então Paulo faz essa comparação no capítulo 7. E no capítulo 8, que é a proposta, parte dele aqui essa manhã, o apóstolo Paulo já inicia então com uma poderosa declaração dizendo: portanto, depois de todas essas explicações, do 6, do 7, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa condenação, o apóstolo Paulo está dizendo sobre o escrito de dívida que havia sobre nós, o decreto de morte eterna que estava sobre a nossa vida, e Jesus pegou esse escrito de dívida da nossa condenação, da nossa morte eterna, da nossa separação de Deus, e Ele cravou esse escrito de dívida na cruz, nos ligando à presença de Deus, pelo moer da sua carne, num novo e vivo caminho. Então Paulo faz essa declaração: irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele finaliza o capítulo 8, no verso 35 em diante, dizendo que nada tem o poder de nos separar do amor de Deus, selado e firmado em Cristo Jesus. E ele diz então, a partir do verso 35, não há morte, nem fome, nem nudez, nem perigo ou espada, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro que estão por vir, nem anjos, nem poderes, alturas ou potestades têm o poder de nos privar, de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa ao nosso coração, lembrarmos e recordarmos que não há condenação e que este amor nos fortalece, esse amor nos cerca com graça, e por isso nós estamos aqui essa manhã. Então o apóstolo Paulo, a intenção neste capítulo 8 é defender a justificação pela fé, por meio da morte de Cristo, e o poder que passaria sobre nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo, falando sobre a natureza rapidamente, o Espírito Santo é aquele que convence o pecador. Quantos aqui já podem declarar essa manhã que são novas criaturas em Cristo Jesus? Levante sua mão. Se você se declara uma nova criatura porque você foi convencido pelo Espírito Santo a abandonar os seus velhos hábitos, aquilo que não convinha, aquilo que não edificava, estamos nesse processo de santificação por essa obra que começou em nós através do convencimento, mas o Espírito também, ele nos guia em toda a verdade, palavra de Jesus no Evangelho de João. E Ele nos faz lembrar das palavras da Sagrada Escritura, de tudo aquilo que foi ensinado por Cristo. O Espírito também nos santifica, o Espírito produz em nós um novo nascimento, o nascimento que vem do alto, não da carne. E o Espírito nos levantará no último dia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala isso aqui no capítulo 8, o mesmo Espírito, aquele que ressuscitou a Cristo, também nos vivificará. E nós reinaremos com Cristo em vida. O Espírito Santo, a palavra de Deus, traz alguns símbolos do Espírito Santo, como, por exemplo, o azeite, relembrando a unção do Espírito Santo, que era derramado o óleo sobre a cabeça dos reis no Antigo Testamento. E Jesus, então, cumprindo a profecia de Isaías, ele faz essa declaração em Lucas capítulo 4, 18.
O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu. É o óleo derramado sobre a vida, sobre a pessoa, dando autoridade para que através do poder do Espírito Santo pudesse realizar o seu ministério. Mas também nós temos o símbolo da água. Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, Ele diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de si. E ao se referir sobre esses rios de águas vivas, Ele está falando sobre o poder transformador operado pelo Espírito Santo, aquele que purifica, aquele que nos renova. O Espírito Santo também é considerado e tratado na Escritura como o vento, e na sua conversa com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra aonde quer, não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Capítulo 3, verso 8. E Jesus estava se referindo, portanto, a esse vento, sopro, pneuma, ao Espírito de Deus. E ele também é o selo, é o penhor, ele é a garantia de que aqueles que estão em Cristo foram selados, estarão de fato na eternidade quando Cristo vier nos buscar. E a partir do verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo nos mostra então, portanto, os benefícios da morte de Cristo, e como isso, através do Espírito Santo, se aplica em nossa vida, na vida do crente. É importante nós pensarmos que, quando Adão pecou lá no Éden, o pecado de Adão foi imputado sobre nós, e pela desobediência de Adão, nós nos tornamos pecadores. E Paulo então vem fazendo esse contraste através do Espírito Santo, dizendo que agora Cristo, que foi obediente até a morte, Ele nos imputa sobre nós essa vida. Então o apóstolo Paulo diz aí: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, essa lei do Espírito da vida, em algumas traduções da Bíblia, o Espírito vem com E minúsculo, mas é o Espírito Santo, ou seja, é o Espírito Santo que gera em nós essa vida, é o Espírito Santo que nos motiva a uma transformação e a lutarmos de maneira ousada contra a nossa carne, pecados enraizados em nossa alma, em nosso coração. E ele está dizendo, portanto, que através de Cristo, já que essa vida pelo Espírito Santo foi imputada sobre nós, podemos então nos declarar livres, justificados, e agora não mais pertencemos ao reino das trevas, mas nós aqui, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue, nós somos transportados para o reino da luz, o reino de Cristo Jesus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados pela morte de Cristo, pelo seu sacrifício. E quando Paulo fala então no verso 2 da lei do Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ele está falando que o Espírito Santo, essa lei do Espírito, não mais da escravidão, produz em nós um fruto. E em Gálatas, no capítulo 5, nós encontramos esse fruto, e esse fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, nos identifica, nos tornando a imagem de Cristo Jesus. Portanto, uma vez que trazíamos sobre a nossa própria carne a imagem daquilo que é terreno, daquilo que é carnal, daquilo que é passageiro, Paulo está dizendo que agora, debaixo dessa lei do Espírito, da vida, nós trazemos a imagem daquilo que é perfeito. E podemos então nos aproximar com ousadia do trono da graça, para sermos e nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. E essa mesma lei que o apóstolo Paulo fala aqui do verso 1 ao verso 4, que é a lei do Espírito da vida, ela também modifica as nossas motivações. Lembra quando você, antes de conhecer a Cristo, alguns hábitos que persistiam em você, nos seus pensamentos, nas suas palavras,
no seu trato com as pessoas. Talvez você era uma pessoa rude, talvez você se irava facilmente, talvez você não pensava antes de pronunciar palavras e você saía destilando veneno e matando as pessoas através das suas palavras. Mas quando nós estamos em Cristo, essas coisas precisam ficar atrás, não correspondem à nossa nova identidade, à nossa nova natureza. E eu me lembro aqui pelo menos de 2 exemplos de homens na palavra que foram então modificados, tiveram as suas motivações modificadas pela lei do Espírito. No Antigo Testamento eu trago aqui Jó. Jó era um homem religioso. Ele fazia o seu tempo de consagração, adoração e entrega, e inclusive fazia também pelos seus filhos, como se pensasse: eu vou fazer uma oferta também pelos meus filhos, caso eles não estejam agradando a Deus. E ele era esse tipo de homem, fervoroso. Mas depois da sua dor, das perdas que ele enfrentou na sua vida, no verso 5 do capítulo 42, nós vemos aqui uma nova motivação surgindo neste servo chamado Jó. Porque ele dizia: eu te conhecia só de ouvir falar. Percebam que quando nós lemos o primeiro capítulo de Jó, nós temos uma ideia: esse homem é um homem completo. Ele tem tudo que alguém deseja para estar na presença de Deus. Mas depois do seu sofrimento, nós encontramos essa declaração, depois dos seus questionamentos a Deus, ele chega a essa conclusão. A sua motivação no seu interior é alterada. Ele diz: eu não conheço Deus. Na verdade, eu conhecia de ouvir falar de práticas religiosas, do meu culto que eu prestava, mas agora os meus olhos o viram face a face. Agora eu sei realmente com quem eu estou lidando, qual a glória que está diante de mim, qual é essa pessoa, o Deus poderoso. E Jó então tem a sua mente transformada, a sua motivação modificada. E é este o convite também que eu faço a cada um de nós essa manhã. Porque pode ser que talvez as suas motivações estejam completamente destruídas, manchadas pelo pecado e pela carnalidade que tenta a todo custo dominar a sua mente, o seu coração. E talvez você possa fazer essa declaração como Jó fez: Senhor, eu reconheço neste momento que eu só te conheço de ouvir falar. Tu és o Deus dos meus avós, Tu és o Deus dos meus pais, Tu és o Deus dos meus irmãos, mas eu quero te conhecer face a face. Revela-te a mim, que seja por meio da dor, do sofrimento, mas eu quero te conhecer. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, o verso 7, ele diz: o que para mim era lucro, eu considerei como perda. Então Paulo vem trazendo todos os benefícios de pertencer à linhagem de Israel, e era um fariseu. Ele está dizendo: tudo isso agora, todos esses privilégios eu estou pegando e jogando dentro da lixeira, porque uma vez que eu encontrei a Cristo, a minha motivação foi transformada. Agora eu sei que eu não sou nada. Considero todas essas coisas como esterco, como lixo, diante da glória de Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Dos versos 5 ao verso 8, o Espírito Santo, Paulo nos ensina que ele nos inclina a agradar a Deus. Então essa também é a obra do Espírito Santo, porque ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne para a morte, dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo fazendo esse contraste: vida na carne, morte; vida pelo Espírito da vida, vida e paz sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando ele usa a expressão no verso 5, porque os que se inclinam para a carne, e depois, mas os que se inclinam para o Espírito, a ideia que o apóstolo Paulo traz aqui não é a mesma a ideia do sopro do Espírito Santo, soprando o fôlego de vida em Gênesis.
Não é sobre esse fôlego de vida, o fôlego que eu chamo fôlego original. O apóstolo Paulo agora está dizendo sobre o fôlego que é soprado sobre um homem, o fôlego que é soprado sobre uma mulher, sobre uma pessoa, e a torna então uma nova criatura, um novo nascimento. E se você então, como disse aqui, levantou suas mãos, se você pertence a Cristo, você nasceu do alto, você recebeu esse sopro de vida. E só aqueles que estão no Espírito Santo, que têm a inclinação para as coisas do Espírito, podem agradar a Deus. Aqueles que vivem na carne, não. Uma ilustração para você entender melhor. Pense no bolo que você ama, o seu bolo de preferência, seja de chocolate, cenoura com cobertura de chocolate. Falar de bolo uma hora dessa até, né? Só Jesus, né, meus irmãos? Nem só de pão viverá o homem. Mas imagine que eu trago em minhas mãos um pedaço de bolo, o bolo que você tanto gostaria de comer agora. Mas imagine também numa situação hipotética que eu, ao se aproximar de você, você já sabe porque foi divulgado que eu estou infectado, eu estou com Covid. Estou sem máscaras, estou espirrando, mas trago em minhas mãos um pedaço de bolo, não em um prato, uma tigela protegida. Não, eu venho caminhando em sua direção com um bolo em minhas mãos. E você está assim, o pastor Neandro está trazendo o bolo que eu amo, mas eu sei que ele está infectado. Eu me aproximo de você e pergunto, você aceita o meu bolo? E você, por constrangimento ou vergonha, poderia aceitar, pensando, eu vou levar esse bolo para casa, chego em algum lugar, na próxima quadra, eu jogo fora. Está tudo resolvido. Aí você talvez receberia e eu dissesse para você assim, então por favor, se você gosta, coma na minha frente. Qual seria a sua reação? Quando Paulo está falando aqui no verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, eu faço essa comparação. Aqueles que não podem agradar a Deus é como um homem que traz em suas mãos um pedaço de bolo, mas ele está contaminado. A sua intenção é boa, mas ele não consegue agradar. O Senhor nos chama essa atenção nessa manhã justamente para esse fato. Se nós queremos agradar a Deus, precisamos nos purificar pelo Espírito, para que não apenas as nossas intenções, mas o nosso corpo, por dentro e por fora, possamos glorificar a Deus com o nosso culto racional. O exemplo, Caim. Caim, ele estava promovendo a sua adoração a Deus, mas a sua adoração não podia agradar a Deus, porque era realizada na carne, na vontade humana, não agradava ao Senhor. E quantas vezes alguns de nós estamos nos aproximando de Deus com boas intenções, mas as nossas mãos estão manchadas, o nosso corpo está contaminado pelo pecado, não podemos agradar a Deus. E por isso, nessa manhã, nós precisamos guardar em nosso coração que uma vez no Espírito, esse Espírito Santo nos ajuda a que possamos inclinarmos a uma vida no Espírito e não mais na carne. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Talvez você venha lutando com alguns pecados. O Senhor Jesus te convida essa manhã para que você tenha ousadia e força pelo Espírito a deixar de se inclinar para a carne, para se inclinar para as coisas do Espírito, e assim você e eu, portanto, podemos agradar a Deus. Caso contrário, não agradaremos a Deus. E aquele que agrada a Deus, que é o convertido, aquele que é nascido do alto, ele tem prazer na lei de Deus. Salmo capítulo 1, Davi fala sobre isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, o tempo todo meditando na lei do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, o verso 22, ele faz a seguinte declaração: porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Existe um desejo em nosso interior dessa adoração, dessa prática
de intimidade, de profundidade com o Senhor, mas precisamos lutar, porque é uma luta constante entre a carne e o Espírito. Mas se quisermos agradar a Deus, precisamos ter prazer na sua presença, prazer na lei do Senhor. Você tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer em estar na presença de Deus? Sabe aquela pessoa que você tem a vontade de passar horas e horas conversando, batendo um papo saudável, dando boas gargalhadas, e quando vocês se encontram, você assusta e olha no relógio, já passou 2, 3 horas. Quando de fato a nossa inclinação está completamente voltada para as coisas do Espírito, percebemos nascendo no nosso homem interior esse desejo por estarmos na presença de Deus, aonde não haverá pressa da nossa parte. Como um jovem certa vez disse para mim: pastor, estou tentando ter a minha vida devocional, e eu fecho a porta do meu quarto, começo a ler a Bíblia, e quando eu começo a orar, eu chego a dizer para mim mesmo: bom, já deve ter passado uns 10 minutos, e quando eu olho, só foram 2 minutos, eu não tenho mais o que falar com Deus. Estar na presença de Deus é se deleitar na presença e não ver o tempo passar. É separar a sua melhor parte na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, na sua madrugada, mas é você dar o seu melhor para Ele, em honra, em devoção, é ter intimidade com Ele. Me recordo quando estava tentando conquistar Johanne, que é minha esposa, um amigo, o Wagner, nos ofereceu uma carona, porque o Wagner namorava minha irmã, e ele disse: Neander, você não tem carro, e está aí infeliz, triste, então eu vou ajudar você, levando Johanne para casa, então você vem atrás comigo, nós vamos assim. Então eu fui atrás, eu, Johanne e eu. E a gente estava bem no início do nosso relacionamento, coisa de 1 mês ou 2 meses, e a gente conversava atrás, e a certa altura, eu não tinha mais o que falar. As fontes das palavras se secaram. E no meu interior eu ficava refletindo e pensando: meu Deus, o que eu vou falar para essa menina agora? E aí então, naquele tempo, era uma moda entre os adolescentes, a gente assistia uma série que passava, chamada Malhação. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, e naquele olhar eu falo que eu vi no olhar dela que ela pensou assim: o Neander vai fazer uma declaração de amor. E naquele silêncio eterno eu virei para Johanne, olhei bem nos olhos dela e fiz a seguinte pergunta: Johanne, ela olhou para mim assim, e eu fiz essa pergunta que quase anulou o nosso relacionamento. Perguntei assim: você assistiu a novela hoje, Malhação? E ela toda sem graça para não cortar o rapaz: ah, sim, sim. Aquele quase foi o fim de tudo. Aí naquele momento que eu pensei que eu tinha dado um fora, eu falei: pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não há mais o que fazer. E tempos depois que a gente já tinha rompido o nosso relacionamento, rompido assim, de avançar o nosso relacionamento, ela disse: olha, aquele dia você pegou pesado fazer aquela pergunta. Mas por quê? Não havia intimidade. Hoje, aos 20 anos do nosso casamento, nós estamos lado a lado e às vezes sem palavras nós sentimos a nossa aproximação, nós sentimos a nossa intensidade. Um olhar, você que é casado sabe o que eu estou falando, você consegue transmitir um pensamento, uma palavra diante de uma situação. E é justamente sobre isso, aqueles que querem agradar a Deus precisam se deleitar em estar na presença de Deus, que seja no falar, que seja numa súplica, ou quem sabe até mesmo no silêncio da dor, do seu sofrimento, mas a sua alma sangrando diante de Deus, Ele sabe, através do Espírito Santo, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Continuemos para o final. E a partir do verso 14,
o apóstolo Paulo vai falar que pelo Espírito nós nos tornamos filhos de Deus. 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofreremos também, e com Ele seremos glorificados. É interessante porque aqui do verso 14 ao verso 17, nós temos aqui duas palavras que no português, a tradução aqui para nós foi a mesma, de filhos. Mas no idioma original em que foi escrita essa carta, existem duas expressões diferentes, distintas, que algumas vezes podem ser tratadas como sinônimas, mas aqui são realmente diferentes. E faz toda a diferença essa explicação nessa manhã, para que eu e você possamos compreender melhor o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, quando Paulo está trazendo aqui, dizendo que, pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, no verso 14, a palavra que o apóstolo Paulo usa, a expressão é huios. Mas esse filho que ele usa aqui, essa expressão, ele pegou do conceito romano de adoção, em que um homem romano não possuía filhos, e ele então precisava de um herdeiro, então ele adotava uma pessoa como filho, e ao adotar essa pessoa como filho, ele transferia a essa pessoa todos os direitos, todos os privilégios, e se ele não era um adulto, quando ele se tornava adulto, ele poderia então receber toda a herança. Conceito romano de adoção. Então Paulo está trazendo aqui esse conceito. Por que ele está dizendo isso? Porque nós fomos adotados por Deus. Nós somos convidados para perto. Então, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que são guiados por esse Espírito de Deus, o Espírito da vida, eles são convidados e adotados e passam a ter os mesmos direitos pertencentes à mesma família espiritual, a que Jesus Cristo, nosso irmão, pertence. E ele continua então falando sobre isso. E no verso 15 ele usa essa expressão, porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba, do aramaico, era uma expressão que as crianças utilizavam na sua intimidade com o seu pai. Um servo nunca chamaria o seu senhor de Abba. Não tinha essa intimidade, não tinha profundidade no relacionamento. Portanto, o Abba era para aqueles que tinham intimidade com o seu pai. E Paulo está pegando essa expressão porque o próprio Jesus, em algumas orações, ele usou essa expressão. Em Lucas, no capítulo 11, por exemplo, no verso 2, quando ele estava ensinando a oração aos discípulos, a expressão que ele usa é Abba. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse Pai é Abba, porque Jesus tinha intimidade com o Pai. O fariseu se sentia distante, então tratava Deus como alguém muito superior, distante, sem intimidade. E Jesus veio quebrando esse paradigma, dizendo: agora nós podemos chamá-lo de Abba, porque pelo Espírito temos intimidade com Ele. Que convite maravilhoso. Podemos dizer Abba, Pai. E aí no verso 16, o próprio Espírito testifica, ou Ele confirma em nosso próprio Espírito, que somos filhos de Deus. Aí esse filho é uma outra expressão que é teknos, que é um filho aquele que foi gerado. Então o apóstolo Paulo está dizendo no verso 15, eu e você fomos convidados à adoção, não pertencíamos à realidade espiritual, nem à família de Deus, mas fomos convidados a termos de direito às mesmas promessas. Podemos chamá-lo de pai, paizinho, podemos ter intimidade com ele. E no verso 16 ele está dizendo que agora
então, portanto, somos filhos, nós fomos gerados do alto. Temos, portanto, a mesma natureza, o mesmo DNA espiritual de Deus e de Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Enquanto na carne nós estamos presos a este mundo, com as nossas inclinações, muitas vezes o coração dividido, a mente dividida, nós somos adotados, Ele é o nosso paizinho, e fomos gerados do alto. E Paulo está trazendo essa ideia, e caminho para a conclusão, porque no judaísmo o filho mais velho recebia dupla porção. Mas na lei romana e na lei grega já não tinha essa ideia, e a ideia que o apóstolo Paulo traz. Porque todos os filhos têm os mesmos direitos. E por isso ele está dizendo no verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Temos os mesmos direitos. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí ele vai falar justamente agora, nós temos os mesmos benefícios, não há distinção do filho mais novo para o filho mais velho. Nós somos recebidos de uma maneira única por Deus, todos somos iguais, não há distinção. E com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. Quem? Todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não há separação. Não há aquele que possa se julgar mais santo ou mais digno, ou aquele que possa se aproximar de Deus. Eu sou indigno, Senhor, de estar em Tua presença, porque diante deste Pai amoroso, nós somos iguais. Recebemos o Espírito, somos filhos, somos herdeiros e seremos glorificados pelo poder do Espírito Santo, agindo em nós e através de nós. Você deseja a presença do Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo, ele já habita em nós. Se você é salvo, ele habita em você. Mas podemos pedir que este Espírito, então, ele cresça em nossa vida. Já falei outra ocasião e disse aqui que muitas vezes algumas igrejas e os batistas não gostam muito, né? Diferente de nós, de tratar do assunto do Espírito Santo. Porque hoje o Espírito Santo está ligado a muitos movimentos. E vida espiritual não é apenas barulho, movimento, não é isso. O Espírito Santo, quando habita e está na vida do homem, a vida, a essência, a motivação, a natureza precisa ser transformada. Muitas vezes sem palavras algumas, sem som algum, adoramos ao nosso Criador. Que possamos, portanto, nessa manhã repensar a nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18, procurarmos então os enchermos do seu Espírito Santo. E assim nós vamos agradar a Deus em tudo que nós fizermos. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra ela possa crescer em nosso coração, transformando a nossa mente e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, pela presença poderosa do seu Espírito Santo em cada um de nós. Amém.